Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre funções. Então a gente de partida tem x e y, dois conjuntos que não podem ser vazios. E a gente vai definir uma função f de x para y como uma regra que para cada elemento do conjunto x associa um único elemento do conjunto y. Tá? O conjunto x a gente vai chamar de domínio da função f, o conjunto y é o contradomínio e o conjunto f de x é chamado a imagem da função. Tá? Vamos ver direitinho aqui então nesses exemplos quem é o domínio, o contradomínio e a imagem. Nesse primeiro exemplo aqui, eu estou representando uma função através de um diagrama. Então aqui o meu conjunto x, que seria o domínio, é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o domínio. Quem seria o meu contradomínio? O meu contradomínio é 1, 2, 3. E a minha imagem sempre está dentro do contradomínio, né? Porque a minha f vai de x em y. Então, os elementos do x sempre vão cair aqui dentro, só que nem todo elemento do y pode estar na imagem. Por exemplo, aqui nesse diagrama a gente consegue ver que o 2 não vai estar na imagem, porque ninguém vai no 2. Então, aqui a minha imagem vai ser simplesmente 1 e 3. f de x é 1 e 3, é a imagem de f. Tá? Às vezes, em alguns casos, a imagem vai ser todo o contradomínio, mas nesse caso aqui, por exemplo, não é. Essa outra função aqui que não está representada por diagrama, estou dando a lei dela. Uma função que vai dos reais nos reais, que leva x em x ao quadrado mais 1. Então, o domínio simplesmente reais. Então, aqui o meu x é todo R, que seria o domínio. O meu y também é R, né? O domínio e o contradomínio, eles podem ser ou não iguais. Aqui eles são iguais. Contradomínio. E quem seria a imagem dessa função aqui? Vamos pensar quem que é atingido por essa função. Eu estou levando em x ao quadrado mais 1. Então, para começar, nenhum negativo vai ser dessa forma. Além disso, o 1 é atingido pelo zero. O zero vai em 0 ao quadrado, que é 0 mais 1. Mas qualquer coisa abaixo do 1 nunca vai ser imagem, nunca vai estar nessa imagem aqui. A minha imagem, f de x, vai ser exatamente o intervalo de 1 em diante. Tá? O zero é levado no 1, qualquer coisa maior que zero vai ser levado em mais que 1, né? Porque x ao quadrado é sempre positivo. Então, eu estou somando uma coisa positiva, ou zero, no mínimo zero, com 1. Então, a minha imagem é de 1 até mais infinito. Em alguns casos, não é tão trivial descobrir quem é a imagem de uma função, né? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho. Então, o que seria a composição de funções? Se eu tenho duas funções, f de x para y e g de y para z, a gente vai definir a função composta, g composta com f, como essa lei aqui. Então, g composta com f vai ser simplesmente pegar e primeiro aplicar f e depois aplicar g. Tá? E notem que isso vai funcionar, né? Porque a minha f vai levar um elemento do x num elemento do y. E aí eu vou botar aqui dentro, que é o domínio da g. E aí eu aplico a g e caio em z. E no final das contas, então, a minha composta partiu de x e chegou em z. Nesses exemplos aqui, vamos ver. Então, f vai dos reais nos reais e leva x em x mais 1, e g vai dos reais nos reais e leva x em x ao quadrado. Quem que seria g composta com f de x? Isso a gente viu que pela definição é aplicar g em f. A minha f é x mais 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou aplicar a g agora, só que não mais em x. Vou aplicar a g em x mais 1. A g era a função que levava x em x ao quadrado. Então, quem que a g vai levar o x mais 1 em x mais 1 ao quadrado? Tá? Que eu posso escrever isso aqui se eu quiser como x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, a minha g composta com f é a minha função que leva x em x ao quadrado mais 2x mais 1. Nesse caso aqui, como eu tenho x, y e z todos iguais aos reais, eu também poderia definir f composta com g. E será que isso vai dar diferente ou vai dar igual? Vamos testar.
Então, f composta com g é f aplicado em g de x, que é f aplicado g é x ao quadrado. E a f leva x em x mais 1. Então, f de x ao quadrado vai levar x ao quadrado em x ao quadrado mais 1. E isso aqui a gente consegue perceber que isso, f composta com g, vai ser diferente de g composta com f. Em alguns casos pode ser que dê igual, mas nem sempre. Aqui já está um exemplo que é diferente. Outras funções aqui. Agora a minha f vai dos naturais nos naturais, que levam o natural n em n mais 2. E a minha g vai dos naturais nos racionais, que leva n em menos 1 sobre n. Então, quem seria a minha função g composta com f? G composta com f aplicado em n é a mesma coisa que g de f de n. f de n é n mais 2, então é g de n mais 2. O que faz a g? A g leva n em menos 1 sobre n, então vai levar n mais 2 em menos 1 sobre n mais 2. Tá? E nesse caso aqui eu não poderia definir f composta com g, porque quando eu aplico a g, eu caio nos racionais. E a f não está definida nos racionais, então aqui eu só consigo fazer a composta dessa forma aqui mesmo. Uma função f de x em y, ela vai ser dita injetora se sempre que eu tiver x1 e x2 elementos do x aqui, mas que são distintos, então eles são levados em f de x1, que também tem que ser diferente de f de x2. Tá? Dois elementos distintos são levados em imagens distintas. Ou, equivalentemente, né, que seria a contrapositiva dessa afirmação, se f de x1 é igual a f de x2, então obrigatoriamente x1 tem que ser igual a x2. Isso quer dizer que f é injetora. A mesma f ela vai ser dita sobrejetora se para qualquer elemento aqui do contradomínio vai existir um x no domínio tal que f de x é igual a esse y, tá? Ou seja, isso quer dizer que a imagem da função é todo contradomínio. Isso quer dizer que a função é sobrejetora. E a gente vai definir uma função bijetora como uma função que é simultaneamente injetora e sobrejetora. Tá? Então, alguns exemplos. Vamos analisar essas funções aqui, o que elas são. Essa f aqui. Essa f, ela vai ser bijetora, tá? Vamos provar. Então, f é injetora. Por quê? Se eu tiver que x1 é diferente de x2, a gente tem que, obrigatoriamente, quando eu somar um dos dois lados, x1 mais 1 é diferente de x2 mais 1. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que f de x1 é diferente de f de x2. Então, ela é injetora. Vamos ver que ela é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, quer dizer que cada número inteiro tem que ter um outro inteiro que é elevado nele. Então, para todo x inteiro, existe x menos 1, que também é inteiro, né? Se x é inteiro, x menos 1 vai ser inteiro, tal que f de x menos 1 vai ser x menos 1 mais 1, que é x. Então, todo x é a imagem de alguém e, portanto, ela é sobrejetora. Ou seja, essa função aqui vai ser bijetora. E esse outro exemplo aqui, f de r em r, dos reais nos reais, que leva x em x ao quadrado. Será que essa função aqui é injetora ou sobrejetora? Então, na verdade, ela não é, f não é injetora, tá? E quando eu quero mostrar que uma função não é injetora, basta eu achar um exemplo de dois elementos aqui do domínio que são levados na mesma imagem. Então, quem é o exemplo que eu posso pegar aqui? Eu vou pensar em 1 e menos 1. A gente tem que f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1, e f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que também é 1. Então, 1 e menos 1 são elementos distintos dos reais que têm a mesma imagem, portanto, ela não é injetora. E isso aqui também não vai ser sobrejetora. Então, f não é sobrejetora, porque, por exemplo, qualquer número negativo não pertence à imagem de f. Então, menos 3 não pertence a f de x, por exemplo. Na verdade, qualquer negativo, né? A imagem dela vai ser só de 0 para cima. Então, deixa eu botar aqui. A imagem é
de 0 a mais infinito. Então, qualquer negativo não pertence a isso e, portanto, ela não é sobrejetora. Bom, então agora a gente tem f de x para y e g de y para z funções. E a gente consegue provar essas propriedades aqui. Primeiro, se f e g são injetoras, então g composta com f também é injetora. Se g composta com f é injetora, então f é injetora. Se g composta com f é injetora e f também é sobrejetora, a gente consegue provar que g tem que ser injetora. Se f e g são sobrejetoras, então g composta com f também é sobrejetora. Se g composta com f é sobrejetora, então g tem que ser sobrejetora. E se g composta com f é sobrejetora e g é injetora, então f tem que ser sobrejetora. Vamos ver a demonstração aqui de algum desses itens, pode ser, por exemplo, do item 1. Então, vamos suponhamos que F, G são injetoras. Eu quero provar que G composta com F é injetora. Então, agora, digamos que a gente tem aqui G composta com F. G composta com F de x1 é igual a G composta com F de x2. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que x1 tem que ser igual a x2. G composta com F, por definição, é G aplicado em F de x1. E isso também é igual a G aplicado em F de x2. Tá? Mas a gente tem que G é injetora. Então, isso aqui implica, como G é injetora, que f de x1 é igual a f de x2. Tá? E agora a gente tem que f é injetora. Então, como f é injetora, x1 tem que ser igual a x2. Ou seja, a gente provou que se g composta com f de x1 é igual a g composta com f de x2, então x1 tem que ser igual a x2. Isso é a mesma coisa que G composta com F é injetora. Tá? Os outros itens aqui eu vou deixar como exercício, mas todas essas propriedades aqui a gente consegue mostrar. Bom, e finalmente, o que é uma função inversa? Se a gente tem f de x para x, f menos 1 vai ser uma inversa. Se quando eu fizer a composição f composta com f menos 1 e também f menos 1 composta com f, essas duas compostas aqui vão me dar a identidade de x. Tá? Lembrando que a função identidade é a função que leva um elemento nele mesmo, né? Uma função que não faz nada. Então, vou pensar aqui nesses exemplos. Se eu tenho f de x em x mais 3, a gente pode pensar que sempre que x é igual aos reais, daqui para baixo. Tá? Então, vamos pensar x igual a r. Quem que seria a inversa dessa função aqui? A minha inversa vai ser f menos 1 de x vai ser x menos 3. Por quê? Vamos fazer as compostas aqui. Quem que seria f composta com f menos 1? F composta com menos 1 é aplicar f em f menos 1, que é aplicar f em x menos 3. E aí, como é que eu aplico f aqui? Se o x vai em x mais 3, o x menos 3 vai em x menos 3 mais 3, que é x. Ou seja, a minha f composta com f menos 1 de x é o próprio x, e essa função é a identidade. E f menos 1 composta com f aplicado em x vai ser aplicar f menos 1 em f de x. Ou seja, aplicar f menos 1 em x mais 3, que vai ser x mais 3 menos 3, que dá x. Então, essas duas funções aqui são inversas uma da outra. Outro exemplo, f de x igual a 7x. Quem que vai ser a inversa disso aqui? A minha inversa, f menos 1 de x, vai ser igual a x sobre 7. Vamos testar. F composta com f menos 1 é aplicar f em f menos 1, que vai ser aplicar f em x sobre 7. E aí, quando eu aplico f, eu multiplico por 7 e vai me dar
x. E do outro lado, f menos 1 composta com f vai ser igual a f menos 1 aplicado em f, que vai ser f menos 1 aplicado em 7x, que vai ser 7x sobre 7, que também é x. E esse exemplo aqui, como é que eu descubro quem seria a f menos 1 de x para essa função? Então vamos pensar. Digamos que a gente tem aqui 2x menos 4 é igual a y. Eu quero uma função que faça o caminho inverso. Então, vamos trocar os papéis de x e y. Vamos escrever 2y menos 4 igual a x. E agora vamos isolar o y. Então, eu tenho aqui 2y igual a x mais 4. Y igual a x mais 4 sobre 2, que é a mesma coisa que x sobre 2 mais 2. Essa função aqui vai ser a inversa daquela f, tá? Vamos testar. F composta com f menos 1 vai fazer o seguinte, vai levar f e vai aplicar em f inversa, que é x sobre 2 mais 2. E o que faz a f? A f vai multiplicar tudo isso aqui por 2, então vai ser x mais 4 menos 4, que dá x. Então, deu certo. E o outro lado, f inverso composta com f, vai ser pegar e aplicar f inverso em f, que é 2x menos 4. O que faz a f inversa? Divide x por 2, então vai dividir isso aqui por 2, vai ficar x menos 2, e soma 2, que dá x também. Então, a inversa realmente é essa função aqui. Então, a gente fez 3 exemplos que a gente achou a inversa e verificou que realmente dava, essas funções eram inversas uma da outra. Bom, nesses 3 exemplos, essas 3 funções tinham inversa, mas será que uma função sempre tem inversa? E aí a gente tem essa proposição aqui. Na verdade, não é sempre, tá? Uma função f, ela vai ter inversa se e somente se ela é bijetora. Então, como essas 3 funções são bijetoras, a gente consegue encontrar inversas. Mas para funções que não são bijetoras, aí a gente não vai conseguir, tá? Tem casos de funções que não vão ter inversa.